Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça. E dessa vez, gente, falando com duas grandes profissionais que atuam com pessoas com autismo, para melhorar a qualidade de vida delas e das suas famílias. Se você lembra do programa anterior, nós falamos de duas terapias, tá, do autismo que foram as mais conhecidas, tá? Existem várias, mas o ABA e a Denver. Bom vocês conhecerem, porque hoje a gente vai dar continuidade a esse papo. Por que isso? Porque o número de diagnóstico de autismo tem aumentado, tem crescido muito, tá? Então a gente precisa cuidar dessas pessoas. E quem sabe, né, você também não descobriu que tá com que tem autismo, tá? Não, que tem autismo, né? E para falar sobre isso, voltamos aqui com a Nari Crepaldi. Muito obrigada, Nari, por ter voltado. Muito feliz de ter você aqui mais uma vez com a gente. Eu agradeço o convite, foi um prazer participar. E a Caroline Antonelli, tá? Fonoaudióloga, porque psicólogo é importante na vida da pessoa com autismo, mas o fono é importante, o terapeuta ocupacional é importante, então tem um monte de gente importante. A gente trouxe hoje uma fonoaudióloga. Carol, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Feliz daqui por vocês estarem aqui. Ela tá gravidinha, gente. É uma menininha, a bela Laura. Eu que agradeço. É uma grande oportunidade falar desse tema e estou sempre à disposição. Obrigada. Anari, no programa anterior, nós falamos das duas terapias, né, que são a ABA e a Denver. A gente descobriu, que eu não sabia, né, que a Denver, tá, ela é original, ela tem sua base, né, no ABA. Seria uma coisa mais, eu brinco que é uma terapia mais ágil, né, vamos dizer assim, não é isso? Mais naturalista, né? Isso. Sim, mas a ciência ABA é a que embasa esse modelo. Exatamente. Mas foi muito legal nossas conversas nos bastidores, porque você trouxe a importância de ter a equipe multidisciplinar. Você pode esclarecer isso para os nossos espectadores, porque nós somos vistos e ouvidos, tá, no mundo inteiro, tá, Carol? Então, a equipe multidisciplinar, ela é uma equipe com vários especialistas, né, que vão cuidar dessa criança com autismo. Então, ela pode ser dividida em várias, né, especialidades, como eu disse. Então, a criança chega no consultório do pediatra, por exemplo. Então, o pediatra vai observar os primeiros sinais. Talvez ele encaminhe para o neuropediatra ou para um psiquiatra da infância. Esse, então, vai fazer a observação dele e encaminhar para a equipe, né, para compor essa equipe. Que aí vai ser a fono, a TO, a psico e outros profissionais também que podem compor essa equipe, como os professores, né? Os pedagogos, né? Os pedagogos, os psicopedagogos, até educadores físicos, né? Então, são vários, musicoterapeuta também. Fisioterapeuta. Então, assim, é uma equipe gigante. E já falo que, para mim, a parte principal dessa equipe é a família. Né? Algo bem importante que a gente vai falar aqui bastante, porque a criança passa um tempo com a gente, né? Em média, a gente estava conversando aqui com a Carol duas horas ou 2 horários, né? São 2 horários, né? Às vezes, na terapia ABA, no Denver, passa mais tempo, mas com a família, né? Se a gente for pegar de uma semana de 168 horas, 2 horas está com a fono, né? Talvez comigo 6 horas, no máximo 10, e o resto com a família, né? Com a família, com a escola, né? Então, acho que todo mundo, né, engajado no mesmo propósito é o que faz a criança evoluir. Que graça, é isso mesmo. Carol, como é que a fono entra nessa equipe multidisciplinar? Qual o papel da fonoaudióloga ou do fonoaudiólogo, né? Não vamos ser machistas nem feministas aqui, né? Somos isentos. Mas o profissional da fala e da escuta, né? Porque a gente fala muito que o fono é da fala, mas não é. É da escuta também, tá, gente? Eu ouvi um neuro uma vez me falando assim, que é como se fosse uma orquestra o tratamento. Sim. Então, cada hora é
uma música vai estar mais alta, às vezes o piano, às vezes o violino. Então, é mais ou menos a nossa equipe. A equipe tem que estar muito alinhada, conversando, fazendo reuniões. Assim, anualmente, eu acho que é o mínimo. É o mínimo. Né? Fazer a reunião com o neurologista, com a psicóloga, com o terapeuta ocupacional, com a escola. É muito difícil fazer isso, né? Unir todos esses profissionais, mas o ideal é. Então, às vezes, a psicóloga está com mais horas. Primeiro, a gente começa, às vezes, uma vez na semana, fono, depois 2, e assim vai aumentando. Né? O que a fono vai fazer? A criança com um possível diagnóstico de autismo, hoje a gente está com crianças no consultório com 1 ano e meio, 1 ano e 3, com possível diagnóstico. Então, como que é, né? Eu não sei ainda se está com se vai fechar o diagnóstico ou não. Mas quais são essas habilidades que estão aquém para essa idade? Então, a criança imita pouco, né? Tem pouca imitação, pouca interação, contato ocular. Então, eu vou aumentar essas interações, aumentar essas habilidades para melhorar o fonoarticulatório, a questão da imitação, que vem aí a fala, a produção da fala, né? Então, a fala está lá em cima. Eu brinco que é uma pirâmide, né? Então, a fala está aqui em cima e tem todas as habilidades que a criança precisa ter para chegar na produção da fala. Então, tem a interação, tem a comunicação como um todo, a imitação, e assim vai vir a produção. Aí a fono ela vai ficar trabalhando só a fala com 1 ano e 3 meses? Não. Então, ela vai trabalhar toda essa parte da comunicação geral da criança. Só que quem que ajuda a gente? Aí são os pais, né? 1 ano e 3 meses eu consigo fazer muita interação, sim, na terapia. Só que eu preciso estar com os pais. Porque, às vezes, vem um vínculo muito forte ainda de amamentação. Isso. Então, eu não posso simplesmente separar a mãe e falar, olha, fica aqui na recepção que eu vou atender. Não é assim. Não, né? de jeito nenhum. E tem outras questões também ligadas aí com 1 ano e 3 meses, que tem um vínculo muito forte, não só com a mãe, com a babá. Tem alguns problemas psicológicos ali na família que eu preciso entender muito bem. Então, na minha anamnese, eu não vejo só a criança, eu vejo a família como um todo. Eu sempre pergunto se tem histórico de TDAH, ansiedade, depressão. Se eu tenho uma avó que cuida, ou babá, que está em depressão, será que essa criança está num ambiente saudável, né, saudável? Carol? É isso mesmo. A gente tem que ter essa preocupação. E é engraçado, né, Nari, que a gente fala muito sobre isso. Quando a gente trabalha com psicologia, gente, não adianta. O ambiente é muito importante para quem quer que seja. Para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe. E eu separo os papéis, tá? É porque, às vezes, o pai está estressado e chega em casa estressado e a mãe está deprimida e continua deprimida e a criança recebe tudo isso e isso se reflete no comportamento dela. Não é isso mesmo, Nari? É isso mesmo. O ambiente familiar é muito importante, né? Porque eu acho que cabe a nós também instruir essa família quando ela chega, né, da importância da terapia, porque às vezes não é só entregar o filho ali para nós, entregar para a fono, para a TO, esperar que isso seja feito. Né? Pelo menos as famílias que eu acompanho, tem umas que eu falo, gente, eu tinha que colocar estrelinha para elas, porque são muito engajadas. E como a Carol disse, né, ela fica um pouquinho ali, a mãe está na recepção, mas quando ela sai, ela passa alguns exercícios, né, Carol, para fazer, a gente passa também. Então, essa família que vai fazer esse exercício, né, que enriquece esse ambiente familiar, que enriquece tudo para propiciar um aprendizado melhor para essa criança, ver resultados melhores, né? Eu sei que não é fácil, porque às vezes as famílias também, como a Carol disse, têm os próprios, né, as próprias condições psicológicas para lidar. Né? Por isso que uma equipe bem unida, uma equipe forte, pode ajudar bastante essa família a conseguir passar, né, por esses momentos, principalmente os iniciais, que são mais difíceis. Com certeza. E aí, Carol, eu sei que você trabalha muito com as terapeutas ocupacionais, a quem chamamos carinhosamente de TOs, tá? Doravante, quando você ouvir TO, é terapeuta ocupacional, tá? Como é essa passagem de bastão da fono para psicóloga, da psicóloga para o TO, do TO e todas essas pessoas que nós falamos aqui que estão envolvidas? Qual a importância delas nessa psicoeducação? Porque, na realidade, tudo isso é uma psicoeducação, né?
A gente vai fazer uma anamnese, né, com essa família, vai perguntar como que essa criança é em casa, quais são as habilidades, todo o histórico desde o nascimento, né? Então, é assim, desde a gestação, vou perguntar como que foi essa gestação, desde o parto, se foi cesárea, normal, alguma intercorrência ou não, né? Então, aí já vai direcionando os meus encaminhamentos. Se teve alguma intercorrência relacionada à alimentação, de motricidade orofacial, não amamentou muito bem, por exemplo, aí eu já vou encaminhando, às vezes, para uma odontopediatra para fazer a avaliação do frênulo, né? Então, teve dificuldade alimentar, terapeuta ocupacional vai me ajudar muito, questões de seletividade alimentar junto com a psicóloga. É todo um trabalho em conjunto, né? Tem que ser a psico, a TO, às vezes a físio, se tiver algum problema neurológico. Fisioterapeuta, né? A fisioterapeuta, porque teve algum problema neurológico, falta de oxigenação. Então, eu não posso estar sozinha nesse caso. Então, veio uma criança possivelmente com um atraso de fala, né? Aí eu preciso puxar todo o histórico dela. Aí vejo que teve outras questões, né, outras dificuldades. Então, aí eu preciso encaminhar, sim, para o neurologista, porque é o neuro, geralmente, que fecha o diagnóstico junto com a equipe multidisciplinar. Não é a fono sozinha, não é psicóloga, né? Não sei, dependendo de cada caso, existem os diagnósticos específicos, né? Mas, geralmente, no autismo, na questão do autismo, a gente fecha... o psiquiatra da infância também. Isso, o psiquiatra da infância, o neuro... Então, em equipe, eles vão ler todos os nossos relatórios, né? Sim. A criança começa com a gente, aí vai... E, geralmente, eu encaminho já para o neuropsico, o neuropsiquiatra, né? Depende de cada região, caso, né? de cada caso, porque não é toda região que tem todas essas especialidades, né? Uberlândia hoje, nós hoje temos. A gente já tem pediatra da infância e adolescência, né? Bom aqui, mas neuropediatras estão em falta, a gente tem, mas estão sobrecarregados. Isso. Né? E aí a gente vai dando as prioridades para cada caso, né? Às vezes eu quero se encaminhar para uma equipe inteira inicialmente, mas dependendo da questão da família ou das prioridades ali da criança, para não sobrecarregar, eu preciso ir passo a passo. Então, às vezes eu encaminho para a psicóloga, e aí com a psicóloga a gente vai conhecendo o caso e vai... E também gosto muito da natação, de algum esporte associado, e a musicalização também, que é perfeita, quando vem muito novinha, né? 1 ano e 3 meses, aí é pela música, pelo lúdico, que a gente consegue acessar essa criança de uma forma mais fácil. E aí a terapeuta ocupacional, ela trabalha, assim, com essas questões... de questões alimentares, mas também, por exemplo, uma criança que tem uma agitação psicomotora muito forte, eu acredito que a ajuda TO bastante. Ajuda muito. Ajuda bastante. Às vezes a gente percebe que a criança está correndo, por exemplo, de um lado para o outro, na ponta dos pés. Ou às vezes é uma criança, no meu caso, né, às vezes precisa fazer alguma atividade ali sentada, não fica. Né? Então, você percebe que tem ali algo que ela precisa trabalhar. A gente fala da propriocepção, né? Os TOs usam muito esse termo, que é entender como que o corpinho da criança funciona ali no ambiente. Então, e às vezes questões mesmo musculares, né? Ficar sentado dói, porque não desenvolveu aquele músculo direito, não consegue focar até às vezes, porque tem uma dificuldade ali, uma dor, né? Ou, às vezes, essa questão mesmo de entender como que o próprio corpo funciona. E a TO vai ajudar muito nisso, né? Vai integração sensorial, Sim, né? Ajuda demais, ajuda muito. E aí, o nosso trabalho, você perguntou como integrar, né? O trabalho que a Carol citou lá, então, né? Ele não fala, mas tem várias coisas ali envolvidas, né? Então, ele precisa regular, né? A TO trabalha também na regulação, nós vamos trabalhar ali ajudando elas em outra parte, então é tudo integrado. Né? Então, para um comportamento, várias pessoas trabalhando em coisas pequenas ali que, quando se juntam, tem um novo comportamento. Interessante, né? Porque uma vai ajudando a outra a enxergar, no sentido de, olha, eu percebi isso, vamos trabalhar isso, e aí a gente vai modulando, eu diria, né? Sim. Porque tem que ser modulado isso, muito bem orquestrado também. E eles conseguem, Anari, porque... Olha só, quanta gente está envolvida aí, né? O psicólogo, você falou que eles ficam entre 6 e 10 horas com você por semana, é isso?
Dependendo da Do necessidade, caso. sim, até mais. Aí com a TO mais dois 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 horários, que a gente Aham. fala horário, gente, porque o horário de cada sessão são 50 minutos, é igual a hora-aula, tá? Não é de 1 hora, por isso que a gente falou horário e não 1 hora. Tá? E é importante que as pessoas saibam disso, porque às vezes elas não são familiarizadas, Sim. vamos dizer assim, então é muito importante que elas saibam. Então imagina, de 6 a 10 horas com a psicóloga, que a gente chama carinhosamente de psi, tá? Mais 2 horários com a TO, que é terapeuta ocupacional, mais 2 horários com a fono, né? Isso é muita coisa. Fora fisioterapeuta, educador físico, a musicoterapia, Tem bastante coisa. bastante coisa, né? E, bom, Às vezes luta, dependendo da idade da criança que está com problema de comportamento, a gente manda para fazer uma luta também. porque trabalha a disciplina, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso. E você não sai daí não, que a gente já volta, que o papo aqui tá bom. É um papo cabeça. Olá, estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje, falando, gente, sobre as terapias que colaboram no tratamento dos autistas, né? No desenvolvimento dessas pessoinhas maravilhosas que a gente tem aí, que merecem um mundo melhor e uma qualidade de vida melhor. Bom, a Ana, a gente estava falando sobre essa questão da luta, achei interessante. Quer dizer, se ele tem muita energia para gastar, é bom ele ir para a luta, é? Exatamente. Né? E crianças também, como você disse ali, né, das regras, né, de limites, entender como que funciona o ambiente também. Então, crianças ali a partir de 4, 5 anos, a gente já indica também. Que interessante. Avalia o perfil e indica. É muito legal. E trabalha, se a gente for pensar, trabalha de uma forma geral, tanto comportamento, né, como atenção também. Por exemplo, ele vai ter que falar, né, Carol, com o professor, né, ou responder de alguma forma, claro, da forma que ele consegue comunicar. A parte sensorial, né, você estava falando ali da TO, então essa consciência corporal que ele vai ganhar ali na luta é bem legal também. Bom, interessante. Nunca tinha pensado sobre esse aspecto, não. Até porque luta, quando a gente fala de luta, né, a gente começa a pensar alguma coisa mais agressiva. Mas é bom para trabalhar energia, né? Esse desprendimento de energia. Libera endorfina, né? Deixa ele mais feliz, com certeza. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, a gente estava falando também do tempo. Sim. Né? Quanto de tempo... Eu sei que isso depende de cada caso, claro. Mas, assim, existe uma média ou a gente não tem como mensurar a quantidade de tempo que essas crianças precisam... Essas pessoas, né? Não vou falar só de criança, né? Que a gente fala mais de criança, porque os adultos estão descobrindo que são autistas agora, né? A gente falou da Letícia Sabatella no programa anterior, que aos 54 anos descobriu que é autista. Bom, se for autista, eu não quero descobrir, não, tá? A gente já passei. Não, sinceramente, é porque a gente já aprendeu a conviver com isso. Tá? Mas é bom que eu falo de mim, tá? Isso não é regra para ninguém, mas é assim, como você já aprendeu a viver de alguma forma, é bom que você entenda algumas coisas, mas bom, deixa para lá, isso é individual. Mas assim, existe uma média assim que a gente trabalha, olha, o mínimo que a gente precisa para dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa existe isso? A ciência ABA fala que o mínimo, né? Quando iniciaram os estudos, eram em média 40 horas, 30 horas de terapia para ter excelentes resultados. Então, o mínimo ficou em 10 horas semanais. Para que você tenha um bom resultado. Quando a gente fala do modelo Denver de intervenção precoce, a gente ainda aumenta essas horas para 20, 25 por semana. Então, é uma terapia intensiva, né? E os resultados vêm também de forma bem rápida, né? Para algumas crianças que fazem de forma intensiva. A gente entende que a realidade do Brasil, né? A realidade dos pais aqui, né? E planos de saúde envolvidos também, a gente não consegue fazer uma quantidade
tão intensiva para todas as crianças. Então, o ideal é que, inicialmente, comece com mais horas, né? Eu já tive paciente que fazia 10, 12 horas por semana e, à medida que ele vai ganhando habilidades, a gente vai reduzindo as horas. Né? Então, agora tem um que eu vou dar alta, vai só para a psicopedagogia, né, que ficou com dificuldades mínimas ali. Que bom. É uma graça, é o que a gente espera, né? É o que a gente trabalha para isso, né? Para colocar a criança nos marcos do desenvolvimento. Que gracinha. E para o adulto já é diferente, né? Você perguntou, falou da fase adulta, aí é indicada a terapia cognitivo-comportamental, né? É a minha abordagem de Então, tá trabalho. vendo? Aí pode ser uma vez por semana, né? E depende da necessidade da pessoa. Porque se for uma pessoa com mais comprometimento, aí vai precisar trabalhar habilidades sociais, né? Ou até habilidades de vida diária com mais intensidade, né? Vai ser, é sempre algo muito individualizado. Mas quando você fala de 10 horas, você fala de todas as terapias ou só da psico? Da psico. Psico, né? E quando a gente leva esse Carol para fono, quanto tempo? A minha sessão, por exemplo, 40 minutos, mas tem muita fono que faz 1 hora, 50 minutos, 40, dependendo, né? Então, inicialmente, 1 a 2 vezes na semana e dependendo se a criança tiver uma possível apraxia de fala, por exemplo. Traduz a apraxia aqui para a galera, porque esse é bem diferente. técnico. A apraxia, a criança, ela vai pensar, na parte motora vai vir a palavra errada, mas ela consegue... Ela pensa corretamente, mas processa de forma equivocada. Isso mesmo. Então, o receptivo dela está preservado, mas a hora da produção, na parte motora, ela sai de uma forma diferente. Então, hoje pode ser bola, amanhã pode ser toio para bola. A produção, na hora da programação cerebral, vai vir uma programação diferente. Então, eu preciso fazer toda uma reprogramação e fazer uma terapia com muito mais frequência, até de 3 a 5 vezes na semana com essa criança. Então, por exemplo, se é associada o autismo com a apraxia, eu vendo que a criança está 10 horas na psico, mais natação, mais TO. Mais fisioterapia. E a TO é muito associada, por exemplo, à apraxia, precisa, né, ter a terapia ocupacional, às vezes a físio e outras questões. Isso depende de cada caso, né, se é apraxia, dependendo do tipo da apraxia, se for somente o autismo. Então, eu preciso ver cada caso específico. Se eu vejo que a criança está com muita terapia, eu não coloco 2, 3 vezes na semana fono. Eu acho que vai ficar muita coisa. Sobrecarrega, né? Não penso só na criança, eu penso na família. Sim. Como que é essa estrutura, essa base familiar que vai levar a criança, né, para terapia? Os avós, será que eles estão bem psicologicamente para levar? Isso tudo vai variando. São pessoas que estão ali comigo 2, 3 anos. Se eu vejo que a avó não está tão bem, eu dou uma reduzida. Não posso pensar financeiramente somente. Eu tenho que pensar como um todo, né? Se são pais que estão trabalhando muito, se estão terceirizando ali o trabalho, tem uma babá que está ajudando. Sim. Então, 2 vezes a semana tá ótimo para mim, eu consigo, vou remanejando, vejo que está muito pesado, e aí eu preciso sentir no cada família e cada momento da criança. Isso. Ô, gente, eu só perguntei a média, tá? Para a gente ter uma noção. Lembrando que cada caso é um caso e que o autismo está dentro de um espectro, tá? O que é o espectro? Como é que a gente diria de forma lúdica, né? De um espaço, tá? Então, tem vários níveis de autismo, tem várias formas pela qual ele se apresenta. Então, é só para a gente ter uma noção, porque... Se você está descobrindo agora que seu filho, seu sobrinho, ou que você mesmo tem autismo, pelo menos você vai ter uma noção. Se um profissional chega para você e disser, eu preciso de 10 horas de terapia, tá? Então, a gente precisa de 10 horas, porque naquele caso, a gente precisa de 10 horas. Mas vai ter outro caso que vão precisar de 2 horas por semana e está tudo bem. Então, é tão ruim. Eu estou deixando isso muito claro, porque às vezes a gente faz assim, mas o filho do meu vizinho, que é autista, faz 2 horas por semana. Então, não compara não, pelo amor de Deus. Tá vindo aqui, são 5, são irmãos e não são iguais. Imagine os casos, né? Uhum. E essa questão da fala.
é uma coisa que é interessante, independente do autismo, tá, Carol? Eu quero ressaltar aqui. Meu filho fala desde 1 ano. O meu tem 3 e não fala. Ele tem algum problema. Provavelmente, procura um profissional, um fonoaudiólogo, tá? Para descobrir por que seu filho não fala. Mas não compara ele com o filho do vizinho, com outro filho, porque a gente passa o tempo inteiro fazendo isso, né? Não, porque meu filho, o primeiro foi assim, o segundo é assado, porque eu... É isso mesmo? E, por exemplo, no autismo, né? Nós podemos ter também um autismo associado à deficiência intelectual. Então, temos a linguagem receptiva, o quanto a gente entende, e expressiva, o quanto fala. Às vezes, tem criança que tem os 2 comprometimentos e algumas crianças que não tem. Então, por isso, a gente não pode comparar, né? Mesmo crianças dentro do quadro ali da normalidade, a gente sabe que menino fala menos do que menina. Toda menina, ela vai falar mais pelos estudos, né? Mulher fala... Eu soube que a mulher tem 2 terços do cérebro que voltados para a fala e o homem tem 1 terço, é isso? A mulher em si é mais comunicativa em toda a sociedade, né? Assim, ela já é mais expressiva e tudo. E aí, quando a gente vai ver isso na infância, a gente vai analisar... Pelos estudos, eles realmente indicam que os meninos eles podem estar mais aquém em relação à fala. Então, não é legal a gente ficar comparando uma criança... porque sempre tem comparação dentro da própria família, né? Sim. É isso que a gente está falando aqui. Porque meu sobrinho falando tão mais cedo, meu filho não está falando. E às vezes até na sala de terapia mesmo, né? Na recepção lá da clínica, às vezes as mães falam, mas olha lá, o fulano está evoluindo tanto, né? Então, tem uma questão de o quanto que essa criança já fez de terapia e nível cerebral também, o quanto que essa criança está conseguindo absorver, né? Por isso que não dá para comparar. E, Ana, é interessante isso, porque tem a questão do estímulo, né? Porque tem muita gente... E aí, gente, vamos prestar atenção dentro da nossa casa. Mamãe chega em casa, trabalha o dia todo, faz as coisas de casa, depois senta e vai olhar o celular. Mamãe não conversa. Papai faz o quê? A mesma coisa. Ou então vai ver o jornal, vai ver um streaming aí, né? Netflix ou qualquer outro aí, e não conversa. Como é que quer que a criaturinha converse, gente? Exatamente. A criaturinha não vai conversar. Exatamente. Né? Então, se você estimula, chega aí, como é que você está, filho? Pegou na escola, e aí, como foi seu dia? Né? Outra coisa, não infantiliza, né, a criança, independente de qualquer coisa, se ela estiver no quadro de normalidade ou não. Não é biscoito, né? Não é bebê, né? Essa coisa é bonitinho, eu concordo. Eu também, eu sou mãe e algumas vezes eu juro que eu fiz isso, mas eu me policei. Meu filho falou muito cedo, é menino, né? Ele com 1 ano e pouco, ele já formava frases assim. Olha que gracinha. Mas foi hiperestimulado, né? Mãe velha é bom por isso. Não, eu comprei livro, eu fiz tudo que tinha, fiz o dever de casa bonitinho. E ele fala muito bem hoje. Né? Ele não tem vergonha de falar em público, mas tudo isso foi muito estimulado. Sim. Mas a questão das telas que você trouxe é algo extremamente importante, né? Por isso que eu trouxe, que eu quero que a gente traga isso, sobretudo para crianças que estão no espectro, né? Sim, que a gente tem visto muito. Exatamente. Nos consultórios. Exatamente. Vou falar um pouquinho da parte comportamental, mas aí a Carol pode falar o quanto que isso influencia na fala também, né? Com a ecolalia, né, Carol, principalmente. Então, na parte da terapia comportamental, a gente não incentiva, né? Na verdade, a gente pede para reduzir, porque a criança fica muito mais rígida, né? Já tem ali uma rigidez cognitiva, né? Uma inflexibilidade cognitiva. E quando a criança está ali na tela, né? Então, se a gente pegar o celular ou o controle da TV, a gente manda. Então, o celular, ele entra no YouTube, ele coloca no vídeo que ele quer, no minuto que ele quer, e às vezes ele ainda pede para ficar fazendo repetição. Só daquela parte, só daquela parte. Então, quando chega no meio social, você vai. Ele vai só apertar um botão, você vai responder. O colega vai? Não vai. Né? Então, a gente fala que aumenta muito essa inflexibilidade cognitiva. Por isso, né? A tecnologia é excelente, né? Não tem como negar. Porém, tem que ser usada, né? Com parcimônia, né? Tem que ser usado com... Tem que ter um tempo de tela, né? Tudo tem que ter limite, né? Eu falo para os pais, vai jantar, Alice? Tá num jantar? Ok, deixar ali um pouquinho.
pouquinho, mas chegar em casa e deixar horas no celular, né, aumenta muito a inflexibilidade. E para explicar isso, eu falo para os pais, né, vocês estão mais inflexíveis? Já quer ouvir um áudio e colocar no 2? Ou não tem tempo para assistir um episódio inteiro, já quer ficar pulando o episódio? Né? Isso, infelizmente, foi, né, absorvido. Né? Verdade. E a parte da fala também, né, Carol? Que... Interessante. Sabe por quê? Porque às vezes o pai fala assim, mas meu filho faz isso. Aí eu faço assim, sim. E você? Né? E você? O que você está fazendo? Porque, gente, nossos filhos, eles repetem as nossas ações. Não tem jeito. Tá? É o efeito espelho, imita, é isso mesmo. Ah, mas meu pai faz isso, mas meu pai faz aquilo. Né? Então, não vai ter como errar. E é legal. Você indicaria um tempo, porque você falou, tá ali no jantar, tá? No jantar cheio de adulto, tem uma criança normal, né? Até porque, coitado, fica lá entediado. Melhor deixar na casa da avó. Mas, bom, não sai daí não, que a gente já volta. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, falando sobre autismo, mais uma vez, pela importância do tema, sobretudo pela importância de esclarecer como cuidar de pessoas que foram diagnosticadas com autismo. Carol, vou começar com você agora, né? Nossa, essa família. A gente fala tanto de família aqui, né? Olha como família é importante, tá vendo? Sim. Tem gente que nem dá bola. Por favor, vamos repensar isso aí. Tá. No caso da fala, o que pode ser feito para colaborar com esse paciente, né? Vamos chamar de paciente, para que ele melhore, né, a sua interlocução, ele melhore a sua comunicação, para que ele se faça entender. Porque a gente sabe que tem os níveis de autismo, tá? E tem o autismo severo, onde não existe a verbalização, correto? Eles não verbalizam, eles não falam, correto? Vamos começar do 3 para 1? Me conte aí, o que a gente pode fazer? Nos conte, na realidade. Já que a gente estava falando da interação da família, a questão da redução da tela, é muito isso, né? A gente tentar diminuir, reduzir um pouco dessas telas, porque aqui tem muita interação visual, auditiva, mas não tem o fonoarticulatório, a interação, a comunicação como um todo. Então, a família precisa comunicar, ter essa atenção para a criança. É uma criança que vai ter pouco contato ocular, ela vai ter uma atenção reduzida. Então, como que eu posso aumentar esse tempo de atenção, aumentar a imitação? Então, isso a terapeuta vai auxiliar com dicas durante a semana. Então, ela vai fazer na terapia e a família precisa replicar essa terapia em casa, né? Assim, as dicas, porque não adianta fazer só a terapia e não fazer nada em casa. É ter o tempo de qualidade com esse filho, né? Não pode ser 10 minutos, pode ser meia hora, mas que seja meia hora com muita qualidade. Olho no olho. Isso. É tirar todos os distratores. Quais são esses distratores? As telas, o celular, mas não é só da criança. Me falaram assim, Carol, nem dá o celular para sua filha. Aí, quando nascer, né? Aí eu falei, sim, tudo bem, mas eu vou ter que me monitorar para também não usar o celular, porque eu vou ser o exemplo, né? Não tem como tirar o celular da criança e eu vou lá e fico o tempo inteiro trabalhando, fazendo tudo no meu celular. Então, eu falo para os pais, tirem todos os distratores. Vocês também têm que ser um momento de qualidade da família. Faz uma ciranda. Senta, volta aí as brincadeiras da infância. Jogo de tabuleiro, né? Que funciona. E não é eletrônico. Para os pequenininhos, eu gosto das sensórios sociais. Enrolar no cobertor, né? Guerra de almofada. Né? Dá para fazer tanta coisa. E se for até os mais comuns, os Legos ou de empilhar, mas o importante é não colocar todos os brinquedos espalhados na casa, né? Ter todos os brinquedos, porque a criança vai ter um aqui, fica 5 minutos, vai para o outro e o tempo de atenção está muito reduzido. Cria o distrator, né? Ou seja, eu tenho tanto brinquedo que eu não sei para onde é que eu vou. Exatamente. Então, põe um de cada vez. Isso. Pede para ele escolher até, eu acho legal. Quando eu gosto de trabalhar muito com criança e adolescente. Então, eu pergunto, você quer o quê? Você quer brincar com esse ou com esse?
Aí eu quero esse. Então, eu guardo os outros, né? Tiro dali, a gente começa e aí a gente conversa. Tem sido, assim, muito bom essa questão do lúdico. Não é a gente que vai ditar a terapia, sim é ver o olhar que a criança vai ter um interesse ali por dia. Ela interessou por... Deixa 2 opções. Interessou por tal coisa. Começa ali. Porque é ela que vai... A gente tem que fazer tudo de uma forma muito natural. São crianças, né? Não posso fazer algo tudo muito rígido. Eu vou fazer hoje essa terapia e só vou... Não tem como fazer com criança. Não. E ele já tem uma falha na atenção, né? Na atenção, como ela falou, baixo contato visual. Então, se você tem muitos distratores, ele não vai olhar para você. Coloca um monte de brinquedo e uma criança com autismo, ele nem vai perceber que você está ali. Então, menos brinquedo, né? O adulto tem que, né, já depende do nível, né, do contato visual, já trazer mais próximo dos olhos e manter mesmo esse engajamento. Assim, eu vou trazendo ali a fala. Então, eu não estou pensando na fala específica. Porque eu vou ficar assim, filho, fala bola. Filho, fala... Fica algo muito robótico, né? Filho, não é água, é água. Então, tem algumas dicas, né? Ao invés de separar a palavra em sílaba, cavalo. Eu vou falar o cavalo, a água. Então, usar muitas entonações vocais para criar... que tenha interesse, né? isso. Se eu falar toda vez, assim, de uma... Mesma um pouco forma. Monótono, né? Vai ficar tudo muito sem graça. Então, com a criança é com muita entonação, para que ela olhe muito dos meus olhos e tenham todos os sentidos ao mesmo tempo. Se eu estou falando da bola, eu tenho que estar com a bola na mão, então é o tato, o visual, o auditivo e o fonoarticulatório, por exemplo. Sinestésico, né? Tô pegando a bola. Isso. Bola! E aí eu tô mostrando, nossa, a bola! A bola legal, joga a bola. Então, eu tô falando 3 vezes a palavra que eu quero como modelo auditivo, mas eu não tô assim, filho, fala bola. Nossa, bola, não é bota, não é bota, bola. Então, eu tô, que bola legal. Ou quero muito que fale papai, mas não fala papai, fala só mamãe. O papai chegou, papai. Então, aproveitar esse fonoarticulatório e colocar cada som, a gente tem uma parte... articulação, né? Isso, Lia lambeu limão é o L. Lia. Papai pediu pipoca é bilabial, o mesmo no mamãe, são sons bilabiais. E tem outros, são os mais fáceis. Então, para ensinar uma criança hoje a questão da fala, eu preciso pegar palavras mais fáceis da rotina. Então, não adianta ficar ensinando só palavras que não estão na rotina. Né? E isso funciona para um autista nível 3? Também a gente consegue fazer com que ele tenha um mínimo de verbalização, eu posso falar assim? Acredito que tudo que a criança, independente ali do nível, eu vou estar também trabalhando todas as habilidades necessárias para que chegue na fala, igual a pirâmide, né? A fala está aqui. Não é porque ele não está verbalizando que eu não vou estar trabalhando todos os níveis de atenção, memória, imitação. Até para que ele entenda também. Ele pode não falar caneca, mas ele vai saber que isso é uma caneca. Tá vendo, gente, como é interessante? Porque às vezes a gente fala assim, mas meu filho está fazendo fono e ele não fala. Não, mas ele entende. Compreende. Por isso, muitas pessoas, eu acho que faziam antigamente só psicólogo e não iam na fono, tendo o autismo. Eu acho que hoje está muito mais claro que a fono não trabalha só com a fala. Sim. Ela trabalha com a linguagem receptiva, expressiva, receptiva o quanto entende. Imitação, né? Que a gente precisa tanto. Falando das palavrinhas, eu achei interessante, né? De como falar, né? E falar mais cantado, né? A gente faz a reunião, acho que depois a gente precisa falar disso, né? De como que funciona essa equipe nas reuniões, mas dá uma dica para os pais para ficar atento ao nível de compreensão da criança. Então, no Denver, a gente tem a regrinha do +1. Então, se a criança não fala nada, a gente fala com ela com uma palavra. Né? Então, você vai nomear ou você vai pedir alguma coisa igual pega, senta, dá.
né? Você não vai falar, ô fulano, pega a bola. O menino não entendeu nada, gente, que você falou, ele parou ali na primeira palavra, porque ele ainda não tem essa compreensão. Então, se ele fala uma palavrinha, a gente vai falar duas. Duas palavras. Então, me dá, né? Pega a bola, ou olha e fala o nome do brinquedo. E se ele fala duas, a gente já vai formar uma frase. Mas tem que ficar muito atento, porque eu percebo muito dos pais que eles falam frases muito grandes com as crianças. Eles querem que as crianças entendam, mas não entendem que ela não entende não daquele entende que ela jeito. Não entende. É. A velocidade de fala de alguns pais é muito grande, muito rápida. Isso. Então, eu preciso ver quais são essas profissões desses pais, que isso é importante. A fono analisa qual que é a profissão. É um pai mais quietinho? É um pai que comunica mais? E aí, eu vou trabalhando com esses pais durante alguns treinamentos, durante a terapia comigo também. Olha a família aí, gente. Não é só psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Todo mundo precisa participar desse tratamento, todo mundo precisa estar juntinho para que essa criança ou esse adulto, esse adolescente se desenvolva. Não é assim, não, eu levei para terapia e quando eu chego em casa, já fiz minha parte. Não pode ser assim. Né? E a gente tem que chamar atenção. Sim. Tá? Mas é interessante. E eu gostei dessa coisa do Denver, né? Observar o que ele fala para eu entender como é que ele compreende o que eu estou falando. Isso. Acho que muito pai não tem essa noção. Não tem, a gente tem que ensinar para eles. É a mesma coisa, né? De pai, o filho fez 4 sessões, 6 sessões, ele não melhorou nada. Vou tirar da fono, vou tirar da psico, eu já ouvi demais. Vou tirar da TO. Mas é acolher essa família também, né? Porque até que ela compreenda o processo. Estamos aqui para isso, né? Bom, mas vamos voltar a falar, porque já está quase no final do nosso programa. Tá? A importância dessa equipe e como é que ela é orquestrada. Bom, eu primeiro recebo o diagnóstico, né, de um pediatra, de um neuropediatra, que é o mais correto, certo? E aí eu procuro primeiro uma psicóloga. É isso? A sequência é essa? Ele vai encaminhar para os profissionais os quais ele percebe que essa criança tem a necessidade de acompanhamento. Então, isso parte do neuropediatra? Normalmente, sim. Ou da observação dos pais, às vezes faz o caminho inverso, igual a Carol falou, procura, meu filho não fala, ele acha que é só a fono. Aí chega lá na fono, opa, vai precisar de psico, vai precisar de TO. E o neuro é o profissional que vai acompanhar, ou o psiquiatra da infância, adolescência, vai acompanhar essa criança por mais tempo. Só que eles veem essas crianças a cada 4, 6 meses. Então, a equipe que está mais ali juntinho da criança somos nós mesmos, né? Às vezes, um nutricionista, esqueci de falar, né, do nutricionista. Então, a nutricionista, a psico, a TO, a fono, né, a musicoterapeuta. Então, esses profissionais vão estar ali trabalhando mais próximo. Normalmente, as nossas reuniões, né? É raro ter uma presencial, né, Carol? Mas tem. Acontece. Acabamos de fazer uma, né? Acabamos de fazer uma recente. Então, mas às vezes é pelo WhatsApp. Olha, preciso da sua ajuda com o paciente tal. Ou, né, estou com dificuldade. Às vezes eu mando para as meninas mandam também. Né, preciso que ele fique mais tempo sentado, por exemplo, que a comportamental ajuda bastante. Porém, tem outras questões. Se ele está com uma busca sensorial muito grande, fica correndo muito, né? Ou às vezes com os flappings, né? A gente, TO, me ajuda aí. Agitar as mãozinhas, né? Então, aí, por exemplo, a fono, o que eu posso fazer? Que eu estou aqui tentando, né, fazer uma imitação orofacial, mas não estou conseguindo. Então, já teve fono que me mandou um copinho com... como chama aquilo? Bolinha de isopor? Bolinha de isopor para a criança soprar, para fortalecer a musculatura do rosto. Então, assim, tem que ser em equipe. Acredito que esse trabalho, cada um lá no seu consultório, né, e a família só levando, não funciona. Né? Tem que levar, mas tem que estar engajado. Os profissionais também têm que estar engajados. Tem aquela questão dos médicos estarem um pouco ausentes, mas agora eu já vejo que está ao contrário. Tem muito médico que responde, né? O paciente chega lá no consultório, ele já me manda mensagem, fala, olha, recebi o paciente tal, isso, gostei disso, acho que precisa, né, fazer isso aqui. Muda a medicação, a gente acompanha também, dá um retorno para esse médico. Então, a equipe é para isso. Nossa, sozinho nós não somos ninguém, né? Não. Eu estou trabalhando com um adolescente com TDAH e TOD e eu tenho trocado muita bola com a psiquiatra dele.
né? Porque às vezes a gente precisa assim do remedinho, o remedinho não faz mal para ninguém, procurando um profissional sério, tá? E lembrando que o remédio age na causa, né? O efeito, nós psicólogos, fonos, vamos trabalhar, uma equipe multidisciplinar vai trabalhar nos efeitos para que ele possa melhorar. Mas é essencial, gente, esse cuidado e essa visão de você que é pai, de você que é mãe, tá? De você que é cuidador, vamos chamar assim. É melhor de falar do cuidador, porque às vezes a gente fica o tempo inteiro, a gente fica assim, não, porque eu levei no psicólogo, tá tudo bem. O psicólogo vai trabalhar algumas coisas, mas a fala não é nossa especialidade, tá? Então, a gente precisa de ajuda, a questão da terapia ocupacional, e assim, aprendi demais. Bom, Carol, então, eu consigo fazer com que... porque eu fiquei muito inculcada com esse negócio do autista nível 3, que normalmente eles não verbalizam, né? Eu sigo, eu esqueci o nome dele agora, no Instagram, um pai, que ele tem 2 filhos autistas, é severo, né? Nível 3, ele não verbaliza nada, mas ele entende tudo. E é por isso que a fono é importante. Então, vai dar essa bagagem para que ele possa ter a compreensão. Isso, tem a parte da compreensão, por exemplo. Eu vejo o que essa criança tem maior interesse. Ela gosta muito de música. Musicalização são os tons, né, entonação. Então, eu começo com música, canto muita música para ela. Já tive crianças aqui, a gente não pode falar. Nível 3 e começou a falar comigo. Já aconteceu, né? Que bom. Mas foi por um caso específico comigo, foi por meio da música que eu consegui trazer essa verbalização. É o que eu ia falar, tem essa fala de que nível 3 não fala, mas fala. E outra coisa é que eles podem descer de nível. Então, às vezes, começa com um nível de suporte 3, né, que é um nível, né, substancial, muito substancial de suporte, e depois ele cai para o 2, porque já precisa de menos suporte. Que coisa boa. Né? Pode acontecer isso, sim. Bom, meninas, chegamos ao final. Acho que isso dava 5 programas. Eu queria muito aprender mais. Não, para falar. Anari, Carol, muito obrigada por terem aceito o convite. Gratidão, aprendi muito com vocês hoje. E, assim, cada dia mais eu tenho me interessado por esse assunto. Anari, muito obrigada. Deixo para você aí as câmeras para você se despedir e deixar seu contato, né? Sim. Quero agradecer mais uma vez, né? Estou adorando participar, já vim da outra vez com a Jeane, né? Isso. Espero contribuir ainda mais para vocês. O meu Instagram é @naricrepaldi. Obrigada. Eu que agradeço. Carol. Foi um prazer conhecer vocês, a Nari já conhecia, né? Foi ótimo, eu acho que quanto mais conteúdo a gente tiver nesse sentido, melhor para a população em geral, né? Eu estou como Caroline, fonoaudióloga no Instagram, e o meu instituto é o Instituto Antonelli, que é a minha clínica hoje, que eu conto com 3 fonoaudiólogas, com bastante atendimento tanto na área infantil quanto adulto e idoso também. Bom, muito obrigada. E para você que está com a gente até agora, gratidão e até o próximo Papo Cabeça. Um beijo grande, fica com Deus.